Saúde a igreja com a graça e a bendita paz do Senhor Jesus. Hoje nós, como já anunciado antes, vamos dar início à nossa série de sermões no livro de Sofonias. Então, pode abrir a sua Bíblia, Sofonias capítulo 1, estaremos falando do verso 1 até o verso de número 6 do livro de Sofonias. Se estiver difícil de achar, está depois de Abacuque. Sofonias, capítulo 1, no verso de 1 até o verso 1 até o verso de número 6. Diz assim a palavra do Senhor. Palavra do Senhor que veio a Sofonias, filho de Cusi, filho de Gedalias, filho de Amarias, filho de Ezequias, nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá. De fato, consumirei todas as coisas sobre a face da terra, diz o Senhor. Consumirei os homens e os animais, consumirei as aves dos céus e os peixes do mar e as ofensas dos perversos. E exterminarei os homens de sobre a face da terra, diz o Senhor. Estenderei a mão contra Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém. Exterminarei deste lugar o resto de Baal, o nome dos ministradores dos ídolos e seus sacerdotes, os que sobre o eirado adoram o exército dos céus, e os que adoram ao Senhor e juram por ele, também por Milcrom, os que deixam de seguir ao Senhor e os que não buscam o Senhor, nem perguntam por ele. Que o Senhor Deus tenha misericórdia de nós, porque o texto de Sofonias, conforme nós estamos diante dele, nesse exato momento, traz para nós algumas imagens de tempestade, de coisas ruins que virão sobre a terra em um dado momento. Porém, o Senhor Deus, que criou todas as coisas e governa tudo sobre uma sabedoria muito plena, uma sabedoria justa e santa, revela agora ao seu servo o que irá acontecer nos termos e também com quem. É por isso que uma das imagens boas para esse texto é quando a gente observa uma tempestade. Quem já teve oportunidade de ir depois de uma grande chuva, à beira-mar, você observa a água mais escura, restos de madeira, infelizmente de bastante lixo, e a gente fala assim, nossa, choveu muito. Ou seja, os destroços que passaram e estão naquele lugar, flutuando, traz para nós a imagem de que alguma coisa grande passou, mas já houve calmaria. Então fique eu e fique você sabido, cuidado, que pode vir coisas grandes iguais a esta, mas as coisas que estão à mostra são para nos mostrar que Deus tem cuidado de nós. É o que nós vamos observar diante desse texto, porque Sofonias, como o próprio texto diz, ele profetizou no tempo de Josias, não no percurso todo, mas antes que este rei fizesse a sua principal obra, que foi um avivamento, quando ele se viu encontrado pela palavra de Deus, que estava perdido dentro da própria casa do Senhor. Josias, que quando assumiu ainda jovem o trono, depois continuou por bom tempo, mas Sofonias, ele está então nessa transição, conforme o texto diz. Alguns estudiosos chamam o livro de Sofonias como o compêndio de todas as profecias, porque várias vezes, e você vai fazer isso quando chegar em casa, na sua Bíblia preferida, de marque lá quantas vezes aparece a palavra dia, o dia do Senhor, ou naquele dia.
há vários momentos que Sofonias quer nos levar para frente, para um acontecimento que vai vir sobre o povo, como o próprio texto que nós lemos, Judá e também de Jerusalém. Outra marcação importante que você vai fazer na sua Bíblia, que vai servir daqui até o final do livro, é marcar no cabeçalho desse texto de Sofonias, 1 Pedro, capítulo 4, verso 17, que é onde Pedro fala, olha, se Deus começa a julgar primeiro pela sua própria casa, o que será dos demais? Estou parafraseando para depois nós irmos lá no texto e lê-lo na íntegra. Deus, então, ele não tem nenhum comportamento de não julgar o seu povo pelos seus próprios atos, muito pelo contrário. Sofonias veio àquele povo dizendo que Yahvé estava indignado pelo procedimento ímpio que estavam então vivendo, e o julgamento estendeu-se a toda a terra. A profecia, então, de Sofonias é marcada pela ênfase sobre o dia do Senhor. A aplicação final é para o dia de Cristo, como nós vamos ver em toda a exposição, não só hoje, até o final do livro, e também o seu tema predominante é o julgamento manifestado sobre a história. Por isso, que esta linguagem impressionante, como afirmei antes, que muitos pensam, ser Sofonias o compêndio das profecias, ela vai aos poucos nos empurrando para frente, porque se estivesse esse texto concluído na sua inteireza no Antigo Testamento, ele não estaria aqui para que possamos então, eu e vocês, retirar dele tudo que serve para nós hoje, ou seja, temer ao Senhor, por exemplo, ou outro ensinamento que faz parte desse texto, cuidado, se você ou eu também estivermos com uma mente dividida, um coração dobre. Cuidado se por acaso o nosso coração está ufanado em nós mesmos procurarmos aquilo que nós achamos que seja bom para a nossa vida, porque pode ser que estamos adorando a deuses falsos, como estava o povo de Judá e também alguns de Jerusalém. Mas, quanto a isso, diz um autor, o dia do Senhor se aproxima para Judá por causa, então, dos seus muitos pecados. Deus, então, exorta o povo que ainda há tempo de arrependimento. Nós vamos ver isso a partir do capítulo 2, mas é acertado no capítulo 3 de Sofonias. E aqui é uma introdução bem breve, porque a gente não pode gastar o tempo precioso da exposição, com uma longa introdução, que faz necessário, mas a gente pode dividi-la em outros períodos mais à frente. E agora, nós nos deparamos, então, com o texto propriamente dito, de Sofonias, Deus falando por meio de Sofonias, que ele tinha uma palavra para aquele povo. E aqui, se nos parece, de novo, e eu chamo a atenção para a nossa consciência, aproximadamente 30 de outubro de 1990, 91, houve uma grande tempestade. Um furacão, vindo do norte, encontrou com uma torrente vindo das Bermudas. Clima quente, água fria, e aquilo então se tornou uma tempestade muito grande. Ventos de até 310 km por hora. Catalogaram ondas na altura de 31 metros aproximadamente. Quando nós olhamos isso, falamos assim, nossa, foi uma grande coisa. Mas se eu e vocês lembrarmos bem do filme Mar em Fúria, nós vamos lembrar que o filme tem a ver com essa catástrofe, para quem não sabia. E aonde eu quero enfatizar, para começar a ler, expor mais detalhadamente o texto, a parte mais fantástica do texto, não é quando o capitão morre junto com o barco, mas é quando no meio da tempestade, aquele mar, aí chega o marujo, capitão, nós vamos conseguir. E aí, só que antes eles olharam assim, no horizonte, e o sol veio assim, ao encontro deles, assim, eles ficaram assim, ó,
Aí todo mundo se levantou, porque estava todo mundo acuado, né, dentro dos compartimentos, e eles saíram, foram para a janelinha e olharam aquele sol, só que o capitão já tinha visto aquela cena outra vez. E ele então, ele balança a cabeça e fica quieto. Aí logo em seguida a tempestade vem de novo e dobra em cima do navio, e o navio então afunda. Muitas vezes nós parecemos que estamos em tempestades semelhantes a essa, e esquecemos que Deus, assim como falou com Sofonias, tem coisas boas nos esperando. Muitas vezes nós somos alcançados por tempestades, vislumbramos raios do sol de Deus que é a luz, mas outrora as tempestades nos alcançam, mas até as tempestades não são o nosso fim, assim como não era para o povo. Deus tinha alguns remanescentes ali no meio deles, e ele então guardou. Por isso, nós vamos pensar hoje que Deus, ele exerce então a sua soberania nessa criação, neste mundo, nas pessoas. E como que ele faz isso? Primeiro, determinando a sua palavra. Acredito eu, se tivesse capacidade para isso, que somente a genealogia de Sofonias daria um sermão temático. Porque Sofonias significa a quem o Senhor esconde, Gedalias, a quem o Senhor engrandeceu, Amarias, a quem o Senhor protegeu, e Ezequias, a quem o Senhor fortaleceu. Daria um sermão temático de 4 pontos, e que talvez, com certeza, edificaria a muitos. Por isso que a palavra aqui é importante, porque não veio de outra pessoa. Deus não começa um discurso profético, um discurso que vai trazer-nos esperança, ou que vai chamar a nossa responsabilidade espiritual de outro jeito. Veio a palavra do Senhor. Começa o texto dizendo, olha, Deus tem uma informação especial para você, povo de Judá, e também para vocês, povo de Jerusalém. Deus está falando. Por isso que quando nós olhamos o texto e parece que nós não conseguimos tirar dele nada, e a gente olha de novo, então vê que a primeira pessoa que está querendo comunicar alguma coisa é Deus que fala. Mas Deus também, de uma forma especial, ele não usou de nenhum outro modo que ele já não tivesse feito antes. Não usou anjo, não usou uma escrita na parede. Para esse povo, para esse tempo, Deus usou a sua palavra e o seu mensageiro. Um homem que a gente não sabe muito bem qual se é de quem relata Jeremias. Nós não sabemos definir se é a mesma pessoa. Mas Sofonias é um profeta de Deus num tempo de turbulência, num tempo de tempestade. Provavelmente alguém, em um momento desse, aspirando ser atacado, pensando então em algo difícil, poderia pensar o quê? Senhor, traz uma palavra de animação, eu preciso de alegria, eu preciso de ânimo. Lembra da tempestade? Capitão, nós vamos sair dessa. Poxa vida, é bom você estar no grupo de pessoas animadas que torcem por você. Entretanto, Sofonias tem uma palavra dura, mas a palavra não é dele, a palavra é do Senhor. Quando a palavra é de Deus, o homem chamado para falar aquilo que deve, ele não pode temer. E o que Sofonias tem em sua boca ou em suas mãos para escrever? Evangelho. Mas que evangelho é esse que emana da parte de Deus? Qual era o evangelho de Sofonias? Destruirei as pessoas, destruirei os animais, tanto os da terra quanto os do mar, destruirei a adoração que está acontecendo no meio do meu povo. Meu Deus, mas esse é o evangelho bem dito, e explicado, é justamente a boa nova para uma má notícia. Exemplo, pensemos eu e vocês, que algum dos que estão aqui, dos que estão nos acompanhando, tem uma doença rara, sei lá, um lúpus.
né, uma doença rara. E aí alguém, né, antes de começar o culto, pastor, descobriram lá na Nova Zelândia um remédio que cura o lúpus. Eu falo assim, para mim, que não tenho lúpus, é uma boa notícia. Mas para quem tem lúpus, que sofre, essa é a notícia. Eu vou para Nova Zelândia, que dia ontem, vou vender minha casa, vou vender meu carro, vou procurar quem que está exportando esse remédio, porque eu preciso. Essa doença é muito severa, é muito cruel, atrapalha, é isso. Então o Evangelho no nosso coração é a boa notícia para uma má notícia existente. Deus iria e falou isso de uma forma bem clara ao seu homem, ao seu profeta, homem de Deus que estava ali disposto a anunciar. Aqui o texto diz que ele era filho de Cuze, filho de Gedalias, filho de Amarias, filho de Ezequias, nos dias de Josias. Essa marcação do texto é para identificar que Sofonias provavelmente tinha algum acesso a uma caça de rei, ou ele era da linhagem de reis, ou ele tinha acesso às pessoas poderosas. Provavelmente alguns gostam de dizer que Sofonias provavelmente também foi primo de Josias e profetizou no tempo de Josias. Veja só o que Deus está nos ensinando, que os homens de Deus muitas vezes saem da casa, de dentro de casa, e passam a falar da parte de Deus. É por isso que quando a gente olha o Novo Testamento, ou as Escrituras todas, nós ficamos olhando quantas vezes isso já aconteceu. O próprio Cristo, ele mesmo disse que o profeta, ele não tem relevância dentro da sua própria casa. Quando nós olhamos Jesus Cristo e a convivência com a sua família, era complicada. Entretanto, agora Sofonias, se é esse mesmo aparentado de Josias, traz para mim e traz para vocês um evangelho que é bastante importante. E por que palavra? Deus não poderia fazer algum milagre? Deus poderia não avisar a ninguém? Ele seria justo igualmente, ele seria amoroso igualmente, se do nada ele fizesse sumir tanto Judá quanto Jerusalém e deixar, como o texto vai falar em outros momentos, e nós vamos repetir essa tônica, o remanescente. Mas Deus então manda um homem falar. Por isso que a pregação da palavra não pode ser uma coisa simples, e nem feita por pessoas que não foram chamadas, como nós bem aprendemos hoje pela manhã. Deus, na sua sabedoria, no seu poder, na sua glória, conforme nós gostamos de ensinar, se rebaixou a comunicar a nós, criaturas imperfeitas e pecadores, a sua vontade, por meio dos seus profetas, inspirados pelo Espírito Santo. Nós chamamos isso de doutrina da acomodação. A palavra então veio de uma forma de revelação, e Sofonias fala ao homem. É por isso que eu e vocês não podemos desconsiderar nenhum texto das Escrituras, porque foi a mesma coisa que Cristo fez. Agora era o profeta Sofonias, mas nós temos o profeta Jesus, o ato profético de Jesus para o seu povo. Quantas vezes ele nos disse: olha, eu, porém, vos digo. Ou as ordens de Jesus: ame ao próximo como a ti mesmo. Nós não podemos, irmãos, negar, ignorar, deixar de cumprir as palavras de Cristo, porque são palavras de Deus. Não foi Cristo que contou a nós as bem-aventuranças, que passaríamos dificuldades, seríamos perseguidos, privados de algumas coisas, mas o nosso depósito estava continuando nos céus. Foi o próprio Cristo que disse a nós, e serve hoje para a fé cristã, para todos aqueles que creem em Cristo, que aqueles a quem o Pai os desse, de modo nenhum lançaria fora. Isso é para quê? Para criar fé, para criar esperança,
as coisas estão ruins, são óbvias, estamos vendo, mas não é o fim em si mesmo. O nosso fim é Cristo, e para Ele nós seguimos como nosso alvo. Jesus diz em Marcos capítulo 13, verso 13, sereis odiados de todos por minha causa, todavia, aquele que permanecer até o fim será salvo. Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Palavra do Senhor, que veio a Sofonias, filho de Cuse, filho de Gedalias, filho de Amarias, e nesse tempo de dificuldade. O Senhor guarda, o Senhor protege. Por isso, eu e vocês temos que cuidar bem do nosso coração e prestar atenção quando alguém, da parte do Espírito Santo, diz a nós que é a mensagem do Senhor, pregação do Senhor, é o descortinar do nosso coração quando a Bíblia é aberta, a iluminação do Espírito Santo entra pelos nossos olhos, e clareia o nosso coração, tira de nós o pecado primeiramente, depois, seguindo deste as dúvidas, coloca em nosso coração a esperança, a graça, a alegria, força, a uns de um modo especial, dinâmico, a outros a contra-gotas, mas todos aqueles que ouvem e praticam a palavra são igualmente abençoados. Contou para nós, na mídia, pela mídia, o reverendo Jeremias, há poucos dias, eu não sei quando foi, eu vi essa semana, que ele estava em um culto atípico, para ele, em que um pregador, também para nós, em que um pregador era daquele tipo que abria a Bíblia e ficava mastigando o texto para frente e para trás, para frente e para trás. E ele, assustado com aquilo, bom pregador, reverendo Jeremias, ele levou 2 colegas com ele. E ele ali, terrível, e aquele pregador, olha, porque Deus é bom, eu não sei qual texto, mais de cabeça. Olha, Deus é bom, e só ficava nisso, Deus é bom, Deus é bom. Quando acabou o culto, ele reuniu os amigos, meus amigos, vocês, pois é, nós fomos abençoados, que maravilha! Ele ficou assim, não pode ser, que bênção! Eu realmente, quando ele falou que eu estava roubando, de fato eu estava roubando, eu não era um bom dizimista, o outro, olha, eu precisava mesmo ter ouvido aquela palavra. E aí ele aprendeu, e eu aprendi, e quero também que vocês aprendam na mesma tônica. Aí ele falou depois, ele disse, Senhor, e ele dizendo, orando, se não tiver ninguém para pegar na mensagem, me pega. Porque ele chegou lá e cheio das certezas dele, e acabou perdendo a bênção. Claro que os seus irmãos foram edificados, ele também foi. Senhor, se não tiver ninguém, se, sabe, para a mensagem não voltar vazia, me pega. Porque é assim que a gente precisa estar na presença de Deus, disponível, com vontade, porque senão nós vamos ser como sepulcros caiados, bonitos por fora e cheios de morte por dentro. Falar de Jesus é fácil, viver Jesus é complicado, anunciar Cristo sem antes ter morrido e ter então a fé é impossível. Quando vocês e eu formos atingidos então por este Evangelho, a palavra do Senhor vai fazer sentido à nossa vida. Então, Deus exerce a sua soberania na criação, determinando a sua vontade e também o juízo. É o que nós agora vamos adentrar na parte complicada, porque Deus fala, se você olhar bem no seu texto, verso de número 2, o que Deus vai fazer? Eu vou consumir. Verso de número 3, eu vou consumir. Verso de número 3 ainda, eu exterminarei. Verso de número 4, eu estenderei a mão. Verso de número 4 ainda, exterminarei. Então Deus está judicioso, Deus irá com as suas próprias mãos fazer isso àquele povo. E é claro que varrer a terra, limpar, matar todos, é uma linguagem comum no Antigo Testamento.
Nós já vimos isso em Gênesis capítulo 6, quando Deus anunciou o dilúvio. Olha, eu vou exterminar tudo. E depois prometeu a Noé que nunca mais por água. Mas também não revelou a Noé que outras situações viriam como esta. Esta ainda também, ela não é, e não foi contínua, nem total. Mas a gente sabe que pelos babilônicos, essa terra foi devastada. Agora nós olhamos, abrimos a Bíblia, num dia que Deus quer falar conosco, num dia que nós precisamos falar, ouvir Deus, e abrimos em Sofonias, e falamos assim, e agora, Senhor? O que eu vou fazer? O Senhor está dizendo que a sua mão, para com um povo que peca, vai pesar, né? Deus vai pesar a mão, limpando todo o povo, tudo que está na terra e também no mar. Por isso que eu disse a você para marcar o texto de 1 Pedro, capítulo 4, verso 17, que diz assim, pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem o Evangelho de Deus? Na época de Sofonias, os judeus eram incrivelmente corruptos no quesito espiritual. Quando ele olha para o seu povo, o vê Jerusalém e Judá se promiscuindo, né, na sua alma com deuses pagãos, uma religião completamente vivida no sincretismo. Não havia ninguém que falasse coisas retas diante de Deus. Lembra que no texto que nós vemos, eles juravam por alguma coisa, né, por Deus, melhor dizendo, e depois por Milcrom. Mas como que pode alguém, no mesmo instante, falar de Deus e falar de outros deuses? Aqui, alguns acham que é a hipérbole, né, que é uma hipérbole. Deus fala assim, eu vou devastar tudo, então eu vou tirar tudo. Pode ser parcialmente, que Deus estava se referindo àquele lugar. Mas como prometeu Deus um remanescente, e não houve poder em Babilônia para destruir a terra, e as pessoas totalmente ficando tocos para trás, está aí para nos contar os profetas, nós olhamos esse texto mais para frente, que vai nos remeter a Apocalipse capítulo de número 6, por exemplo, porque o que Deus está fazendo aqui, dizendo a nós agora, e também disse lá, olha, eu sou melhor que Senaqueribe, por exemplo, eu não vou só devastar as terras por meios escusos, quer ter propriedade, ter bens, ter escravo, ter dinheiro, eu vou limpar toda a promiscuidade espiritual, eu vou varrer do meio de vocês. É por isso que quando nós olhamos o Novo Testamento, a Bíblia nos informa que haverá um novo céu e uma nova terra, e não um outro céu a partir do nada. Haverá da parte do Senhor uma reconstrução das coisas do que é caído, quebrado, imperfeito. Tudo que nós olhamos em nada se compara pelo lugar mais belo que seja, nessa existência, com o que Deus tem preparado para nós. Por isso, a paixão pelo corpo, a paixão pelas coisas desse mundo, elas não podem ser um fim em si mesmo, porque todas essas coisas serão destruídas, passadas pelo fogo, como diz 2 Pedro, capítulo 3, verso 13. As pessoas, de fato, elas serão, nós temos dias contados sobre a terra. Nós não sabemos qual o dia do nosso encontro com o Senhor e nem como se dará, mas a Bíblia diz, prepare-te para encontrar com seu Deus. Quando? Não sei, mas a mão de Deus está pesando sobre as costas ou a cabeça do ímpio, mas sobre os seus filhos já pesou por meio de Cristo. Nós temos esperanças na vida eterna e não a perdição eterna. É por isso que o texto de Sofonias chama-nos para a responsabilidade, o que está passando no nosso coração, ou como estamos vivendo, porque o certo disso que estamos a dizer, que o povo que estava em atitudes pecaminosas, e o pecado estava tão solto, que a doença espiritual estava contaminando a terra e tudo, e as pessoas
era pior do que a nossa pandemia. E veja que uma coisa impressionante para os nossos dias, que também se viu em Sofonias, quando nós olhamos Gênesis, quando Abraão intercede pelo seu sobrinho, ele fala assim com Deus: Deus, o Senhor vai condenar, vai exterminar, vai matar o justo com o ímpio? Aí Deus fala assim: certamente que não. Aí começa aquela peleja de Abraão: 50, 40, eu estou diminuindo as partes, 30, 20, 10, e hoje nós estamos assistindo muitos justos partindo da mesma forma. Será que Deus mudou de estratégia? Não, Deus continua falando conosco. Parece que nós estamos ouvindo. Deus está dizendo: olha para dentro de si, olha para dentro do seu coração, o que está aí? E veja, eu e vocês, que as coisas lá não eram fáceis. Diz o texto que eles estavam escondidos no sótão. O povo, agora sim, agora nós vamos cultuar a Deus, e é uma paráfrase. Olha, vamos para a igreja, servindo a Deus, feliz da vida, todo mundo cantando, aí chega em casa, o que eu vou fazer? Vou lá para o sótão devagarzinho, vou acender uma vela, vou adorar os deuses lá, porque eu preciso disso. Ou seja, o texto está nos chamando a atenção que pode muitas pessoas que se nominam pelo nome de Deus estarem prevaricando diante de Deus e se comportando de forma inconveniente, adorando a si mesmo, adorando a deuses falsos. Aí nós olhamos Deus pesando a mão e muitos começam: Senhor Deus, Deus não existe, o Senhor Deus não pode tirar, Deus não pode, Deus já está salvando, Deus já está dizendo: olha, preste atenção, olhe para dentro de si, veja quais são os seus pecados, remova do sótão todos esses deuses, limpa, eu vou destruir vocês. E aí a Bíblia também nos ensina: olha, que Deus nos ache fiéis, ainda que os outros se percam, não deve ser então o nosso comportamento, mas Deus, preciso frisar isso, não vai nos abandonar. Capítulo 3, verso de número 1. Ai da cidade opressora e rebelde, manchada, diz o texto. Verso 2, que não entende, ninguém não aceita disciplina, e não confia no Senhor, nem se aproxima do seu Deus. Então Deus está acessível, Deus está no meio das pessoas. Verso de número 12 do mesmo texto: mas deixarei no meio de ti um povo modesto e humilde, que confia em o nome de Deus. E por último, no verso 15: e o Senhor afastou as sentenças que eram contra ti, e lançou fora o teu inimigo. O rei de Israel, o Senhor está no meio de ti, tu já não verás mal algum. Ainda que as coisas aconteçam, Deus está perto, Deus está próximo, Deus está administrando as coisas. Então nós precisamos, eu e vocês, e assim também pregar a outros, que mesmo diante do juízo de Deus, há boas novas para serem vividas e pregadas. Essa é uma expectativa também para o Novo Testamento. Nós olhamos Apocalipse capítulo 21, verso 1 e 2, depois vi de novo, aquilo que eu afirmei anteriormente: um novo céu e uma nova terra. O primeiro céu e a primeira terra tinham desaparecido, e o mar já não existia mais. Vi também cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, e estava vestida como uma noiva enfeitada para o seu marido. As coisas estão ruins, Deus está oferecendo justiça aos ímpios, aos duros de coração, às pessoas que não se voltam para o Senhor. Desde que Adão, então, saiu expulso do paraíso,
nós fazemos as mesmas coisas, nos escondemos de Deus, olhamos Deus de forma indireta, escondemos a nossa nudez, e às vezes nós olhamos o mundo e o terror e nos apavoramos como os ímpios, e precisamos ter o coração diante de Deus para sermos guardados de novo, cada um na sua medida, cada um no seu tempo. Eu não posso querer que todos nós sejamos iguais, isso é impossível e até mesmo uma heresia. A Bíblia mesmo diz que tem uns que são fracos na fé, tem outros que são mais fortes, são os mais espirituais. Gálatas fala isso para nós, capítulo 6. Nós temos pessoas que vão crescendo devagarzinho, outras crescem de uma forma mais urgente, mais rápido, mas o que nós todos temos que ter a convicção de que o fim prometido pelo Senhor por meio de Sofonias, ainda que a mão de Deus seja uma mão consumidora, uma mão que exterminará todas as coisas, haverá esperança, haverá o remanescente, os filhos de Deus serão preservados. Aqueles a quem o Pai me der, de modo nenhum os lançarei fora. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. O apóstolo Paulo dizendo, 1 Coríntios capítulo 15, quando esta carne, quando este corpo for revestido de incorruptibilidade, do mesmo modo, que Cristo está hoje, estaremos na glória. Então precisamos enfrentar os nossos dias, dizer ao nosso coração, as nossas angústias, os nossos medos, que nós temos um Deus presente, um Deus maior do que nós mesmos. E qual é a graça que o juízo nos revela? É o livramento, por exemplo, de homens maus. Tem muitos homens maus morrendo. É uma tristeza para a humanidade, é uma calamidade. Mas Deus está oferecendo juízo, graça, misericórdia. Muitos estão procurando a Deus, outros se perdendo mais. E onde está Deus? Onde sempre esteve, dizendo às pessoas, se arrependam, abandonem os seus deuses, abandonem o seu coração dúbio e volte para o Senhor. A finitude das coisas deve ser premente nos nossos olhos. Leonard Ravenhill, em seu livro, Por que Tarda o Avivamento, ele conta uma história de um homem na fila da pena de morte nos Estados Unidos. E sempre há um capelão, um padre, um bispo, um pastor, dependendo do lugar, e ele acompanha ali, faz as últimas palavras, e ele conta que em uma dessas execuções, o religioso estava com um livro, e o livro falava sobre o inferno, e conta a história, que ele tem um breve diálogo, e perto da morte, aquele homem diz assim: olha, se eu conhecesse, como vocês conhecem, que o inferno é como está aí, eu iria, ainda que de joelhos, dar uma volta no mundo, para que as pessoas não viessem a experimentar este tormento. E aí também, no mesmo livro, o Leonard Ravenhill ainda fala, provavelmente é bom que as pessoas conheçam sobre o inferno, mas o dia que elas forem representadas à cruz, elas nunca mais quererão outras coisas. Ele não está desfazendo de uma coisa por outra, ele está dizendo que a cruz, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Nós precisamos, como igreja, pregar a justiça de Deus, pregar que Deus está vindo, que Cristo está voltando. O tempo é curto, nós não temos tempo. O dia do Senhor, qual que é o dia? Nós não sabemos, mas Deus virá, Cristo virá. Nós precisamos pregar às pessoas. O mundo precisa enxergar Deus por meio de nós, em nós e através de nós, a Igreja de Cristo. Enquanto nós perdemos o nosso tempo adorando aos nossos próprios valores,
ou como povo a outros ídolos, que não é o próprio Deus, a igreja de fato vai minguando, as pessoas vão morrendo, o evangelho vai se tornando mais pobre. Por quê? Porque os dentro da própria casa começam a envergonhar o nome de Deus. Foi essa acusação que Jesus fez. Por último, Deus então diz que, determinando a Deus, exerce sua soberania então na criação, determinando o que vai dizer com a sua voz, a sua palavra, o juízo que estenderá todas as coisas, e diz Deus então por que ele vai fazer. O verso de número 4 ao 6 nos diz isso: olha, eu estenderei, porque há no meio de vocês um resto de Baal. Baal era um deus conhecido das Escrituras, adorado pelo povo de Israel. Veja que aqui parece que ele vai perdendo a força, mas ainda tem um resto naqueles dias. Fala assim, olha, eu não convivo com parcialidade. E tem aqueles que adoram as hostes dos céus, nos telhados, aqueles que juram por Yahvé e por Baal, e aqueles então que se desviam de seguir ao Senhor. Eu e vocês estamos diante de um texto que parece que as pessoas queriam o mal, mas era um mal secreto, porque ao mesmo tempo que eles faziam algumas coisas abertamente, o resto de Baal eram poucas pessoas, então não enfeitiçava aparentemente todo o grupo, mas todos sabiam que tinha um resto lá, e tinha outros que, olha só o texto, diziam pelo nome de Deus e pelo nome de uma outra entidade. O que isso quer nos dizer? Primeiramente, que Deus conhece o nosso coração de uma forma plena. E aqui o Espírito Santo de Deus está revelando algo que estava escondido dentro do coração das pessoas, que é um juramento. Ninguém chegava lá, igual a gente jura bandeira, quem não fez 18 anos ainda o fará, querendo Deus, e vai lá, faz fica em forma de sentido, diante da bandeira, e toca um hino, e daqui a pouco você faz um juramento, que se preciso for, você vai matar o seu pai e a sua mãe. Eu, com certeza, fiz esse juramento, mas o meu dedo estava cruzado, assim, fiz meu juramento, eu vou matar minha mãe, vou nada, vou matar meu pai, só se ele, enfim, não tenho essa pretensão. Eu falei, nada, eu vou jurar, meu juramento é só a Deus. Mas veja que como nós estamos diante de um texto, pode ser que tem pessoas que não falam publicamente, mas gostam de Deus e de outros deuses, gostam de Deus e de uma vela, gostam de Deus e de uma outra crença, de Deus e é supersticioso, de Deus e carrega pecados. E veja só uma outra coisa importante que eu vejo nesse texto. Quando a Bíblia diz que Deus nos encontra na oração, veja que, ao usar o texto de Mateus, Deus, olha, o Deus que vem em secreto vos recompensará. Veja que o texto de Sofonia diz, olha, enquanto eles estão em secreto adorando, a igreja deveria estar em secreto orando. Então, o crente, em Deus, em Cristo, que se presta a viver uma vida infâmia como essa, nós estamos vendo aí algumas pessoas retornando, dizendo elas, para uma religião idólatra, muito comum nos nossos dias, e nós ficamos abismados, qual que é o motivo? Agora, a última feita foi um pastor que eu conheci, na vida real, se prostrando diante do chefe da igreja, agora eu descobri a verdade, agora você é o meu pastor. Aí se a câmera fizesse um 360, viria no templo as imagens, o culto, a liturgia pagã, e aquela pessoa se dobrando diante a uma teologia falsa e a um Deus que não vai levar ele para o céu. Por fim, eu e vocês precisamos então pensar, aplicar isso no nosso coração. O que eu preciso levar
com esse sermão daqui? Primeiro, Deus está oferecendo graça primeiro a nós, oportunidade de ouvir a palavra, de olhar e saber que há uma sentença e que também essa sentença ela vai vir, independente se nós quisermos ou não. A mão de Deus não vai parar por mim ou por sua causa. Deus já tem um plano definido, essas coisas hão de acontecer. Mas quando Deus me encontrar na história da redenção, em que parte da história ou do lado da história eu estou? Do lado da justiça ou do lado da justificação? Do lado de Cristo ou do lado da condenação? Por isso que a palavra de Deus vem a homens e mulheres em momentos catastróficos, para nos chamar a atenção de que Deus está onde? No meio do povo, operando graça e dando oportunidade. Oportunidade a quem? A quem quiser ouvir a palavra. Se hoje ouvires a palavra, não endureçais o vosso coração. É o chamado do Evangelho. Não endureça, como os outros povos fizeram no Egito, como eles estão fazendo em Judá. Depois, eu preciso, e vocês também, analisar, examinar o nosso coração. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. 1 Coríntios 11, verso 28. Será que, de fato, não há lugares escondidos na nossa existência, onde Deus não está? Porque se Deus não for o primeiro, Ele não é lugar nenhum na nossa vida. Muitas vezes nós estamos cheios de certezas, cheios de saberes, cheios de vontades. Mas será que Deus não quer ver mais a sua igreja no seu lugar secreto, orando, dizendo ao Senhor o que quer e esperando que este Deus dê a bênção do que Ele mesmo procurar por suas forças? Eu quero um Deus que eu posso manipular, que eu quero mexer, eu sei explicar esse Deus faz isso, esse Deus condena isso, mas não olha para dentro de si. Esse povo se perdeu nesse caminho. Olha, Deus está muito alto, Deus é muito grande, Deus é muito santo. Eu quero um Deus menor, um Deus que eu posso controlar, um Deus que eu posso carregar, um Deus que eu posso ver. Aí nós esquecemos quando nós saímos na rua, melhor, antes. Você acordou, botou o pé no chão. Tem graça de Deus. O olho abriu, graça de Deus. Olha para o lado, vê a esposa, vê o filho. Vai comer, graça de Deus. Olha para o céu, graça de Deus. Vai na torneira, graça de Deus. Vai trabalhar, graça de Deus. Tem saúde, graça de Deus. Deus deu livramento, graça de Deus. Deus tirou desse mundo corrupto e mau, graça de Deus. Aí a pergunta é, será que de fato nós estamos jurando pelo nome de Deus, quando fala, Senhor, o Senhor é o meu Rei, é o meu Redentor, Senhor, Tu és soberano sobre toda a terra. Fato, eu quero crer que sim. Porque senão, nós só vamos olhar o que Deus está fazendo de justiça e vamos esquecer da graça. A graça, ela é acompanhada também da justiça. Onde há justiça, há também graça. Justiça para os ímpios e graça para os filhos de Deus. Ouçamos a palavra de Deus pregada por quem quer que seja. Uma pessoa sem história, sem biografia, uma pessoa simples, um sacerdote, provavelmente, um profeta, o nome de Sofonias, nós não sabemos, mas nós sabemos que é a palavra do Senhor, porque ela vai se cumprir. Já se cumpriu naqueles dias e vai continuar até o fim, cumprindo a vontade de Deus.